Olá, para você que está me assistindo agora, eu sou o Marcos. Eu vou fazer para você aqui um comparativo entre um plano de consórcio e um plano de financiamento. No final das contas, o que fica mais viável para você, o custo final entre um produto e o outro, então quais você levaria mais vantagem na hora de adquirir o seu veículo 0 km ou veículo seminovo. Fazer um plano de consórcio ou um plano de financiamento? Põe na tela. Vamos lá então para as nossas comparações aqui então entre financiamento e consórcio. O que é melhor para você? Bom, vejamos aqui então. Ó. Nós temos uma carta de crédito no valor de R$ 46.690. Eu peguei esse valor porque é um valor base que você compraria hoje no mercado. Peguei aqui como exemplo um Onix LT 0 km. Bom, no consórcio, num plano de 60 meses, você estaria pagando por um veículo, por um crédito para compra de um veículo desse modelo, uma parcela de R$ 948,17. Num plano de 60 meses, isso aqui está incluso taxa de administração mais seguro de vida na parcela. Bom, você ofertando um lance de R$ 15.000 na primeira assembleia, considerando que o seu lance já fosse então o lance vencedor nessa primeira assembleia, restariam para você terminar de pagar 59 parcelas de R$ 693,93, certo? Isso te traria um custo total no final do plano de R$ 56.890,20. Já no financiamento, o mesmo valor financiado, ou seja, o mesmo valor financiado não, o mesmo valor do bem, com uma entrada de R$ 15.000, e aí você estaria fazendo um financiamento da diferença, né? 46.690 menos 15.000 de entrada, você pagaria uma parcela mensal também em 60 meses de R$ 944,13. Eu peguei uma taxa básica de juros, gente, num banco aí muito importante, né? Essa taxa básica de juro cobrada por um bom CPF, com uma boa renda, ou seja, algo ali que o banco hoje ele analisa o cliente por CPF. Então, se o cliente é correntista, né, se ele já trabalha com aquele banco há um bom tempo, então isso levaria o cliente então a ter aí um bom relacionamento com o banco e, consequentemente, então, ele teria aí uma taxa de juros aí bastante interessante, vamos dizer assim, o banco considera interessante. No final aqui, você vai ver que não é tão interessante assim não. Bom, então 46.690 menos 15.000 de entrada, parcela R$ 944,13 num prazo de 60 meses. O custo total desse financiamento ou desse carro aí para o cliente, né, ficaria em torno de R$ 71.000, R$ 71.647,80, certo? Bom, então, consórcio, você pagaria R$ 56.890,20 no final e no financiamento você pagaria R$ 71.647,80. Vamos para a próxima tela. O valor financiado então aqui nessa nossa simulação foi de R$ 31.690. Então, para R$ 31.690 de financiamento, você estaria pagando essa parcela aí de R$ 944,13. No consórcio, você estaria pegando o crédito de R$ 46.690, ofertando aí o lance de R$ 15.000, né? Onde a parcela caiu aí na nossa simulação para R$ 693,93, certo? Agora, próxima tela. Qual seria os juros que você estaria pagando no financiamento? Quais as taxas que você está pagando no consórcio? No consórcio, você pagaria no total do prazo contratado, no caso aqui 60 meses, R$ 10.200,20 é o que você pagaria a mais em relação aos R$ 46.690 que você está pegando de crédito. Isso teria para você um custo de 21,84%, já incluindo todas as taxas cobradas pelo consórcio, certo? A taxa de administração e o seguro. Já no financiamento, os juros seriam de R$ 24.597,80, ou seja, você estaria pagando em 60 meses
77,62% de juros. Lembra que eu falei lá no início? O banco considera essa uma taxa de juros interessante porque o cliente é correntista. Imagina se não fosse interessante então, né? Olha só então quanta diferença está dando aí. Você geraria, fazendo um plano de consórcio, nessa questão aqui, R$ 14.396,80 é o que você estaria economizando na compra de um plano de consórcio para comprar um veículo desse. Isso representa 58,53% de custo inferior, ou seja, o consórcio é 58,53% mais barato do que o plano de financiamento no qual nós estamos simulando aqui, certo? Bom, o Bernardo é um amigo que comentou o outro vídeo que a gente tem aqui no canal, no meu canal no YouTube, tá? Ele comentou um outro vídeo já bastante antigo, que eu faço um comparativo parecido com esse aqui, mas lá as taxas eram outras e tal, e ele me pediu para fazer aí um comparativo desse já com os nossos produtos atuais, né? Ou seja, carro do ano, juros cobrados agora nesse ano, estamos aqui, hoje é dia 11 de agosto de 2016, então isso aqui são planos que estão sendo atualizados, são juros atualizados com relação a essa época que a gente está vivendo aqui. Então essa simulação ela está bem atualizada para você que está pensando em comprar carro nesse momento, é isso que está acontecendo no mercado hoje. Então o Bernardo me pediu essa simulação e falou para mim: Marcos, simula também aí o consórcio e financiamento em 84 meses. Olha, Bernardo, eu estou fazendo isso aqui, eu peguei a taxa básica de juros para 60 meses e fui projetando ela até chegar aqui em 84 meses. Porque financiamento bancário para veículo não existe para planos de 84 meses. Então eu fiz uma projeção, caso houvesse esse financiamento, ficaria mais ou menos assim como a gente vai ver aqui agora. 84 meses no consórcio eu tenho Onix LT 0 km, parcela 714,06. Mesma coisa, dando um lance de 15 mil, sobraria 83 parcelas de R$ 533,34 aí para você pagar. Taxa mais seguro representaria 13.291. Ô Marcos, subiu um pouco aí a taxa do consórcio, mudando o prazo também. É realmente isso mesmo. O consórcio, eu trabalho aqui com uma taxa progressiva, por exemplo, 36 meses, apenas 14% de taxa de administração, 60 meses, apenas 16% de taxa de administração e 84 meses, 20% de taxa de administração. Bom, o custo total do consórcio então ficou assim, R$ 13.291,04, é o que você está pagando de taxa de administração e seguro. Se você tem CNPJ, você não tem seguro, tá? Então aí você teria um custo final ainda menor. E o custo total, 28,46%. Se existisse um financiamento em 84 meses, o cenário seria mais ou menos esse aqui. Parcelas com entrada de 15 mil, parcelas de R$ 884,30, 84 meses financiado com 15 mil de entrada. E os juros que você estaria pagando para um financiamento desse, que é aquele mesmo valor financiado que a gente viu anteriormente, você estaria pagando aí de juros somente R$ 42.591,36. Isso daria 134,40% de juros. Gente, olha só, se alguém colocar no mercado 84 meses de financiamento para veículo, nós pagaríamos uma taxa de juros com entrada em torno de 134% em cima do valor financiado. É coisa assim exorbitante. No consórcio, é interessante, isso não muda, né? A economia, a inflação, isso não altera a taxa de consórcio. Isso que é interessante, gente. Essa taxa de administração para o consórcio, eu estou trabalhando com consórcio há mais de 11 anos e há mais de 11 anos a taxa de administração de um plano de consórcio é a mesma, ou seja, eu tenho lá 14%, 15%, 16% e 20%. Isso é desde quando eu entrei no sistema de consórcio que essa taxa é isso aí. Então, é muito interessante. Diferente da taxa de juro que sobe, abaixa, muda, não. Taxa de administração é sempre... A taxa de administração é fixa. O que não é fixo no consórcio são as parcelas. E o porquê disso eu vou explicar daqui a pouquinho. Bom, aqui geraria uma economia de R$
R$ 300,22. 68,79% seria a diferença entre um produto e outro, ou seja, o consórcio mais barato 68% em relação a esse financiamento aqui que a gente simulou de 84 meses. Bom, consórcio, parcela variável, né? A gente falou agora que eu ia falar sobre isso, e ela varia de acordo com a tabela do fabricante ou com o índice de preço ao consumidor. Isso cada administradora adota a melhor questão para você, entendeu? Da seguinte forma, ela vai considerar, alguns adota como base para atualização do crédito o índice de preço ao consumidor. Nós adotamos aqui de acordo com a tabela do fabricante. Então a gente vai montar uma tabela de crédito, né, no qual cada crédito desse terá um bem automóvel como referência do crédito. Então, o que vai acontecer? No decorrer do seu contrato, você vai ter aí a sua carta de crédito e você vai ter um bem de referência. Cada vez que esse bem de referência tiver lá um aumento por parte do fabricante, então o seu crédito vai sofrer a atualização. Mas aí você me pergunta por que isso tem que acontecer? Bom, num plano de consórcio ele é formado por um grupo de pessoas, né, no qual ela se une entre si. Essa união é feita pela administradora de consórcio, ou seja, é comercializado as cotas de consórcio para um determinado grupo e um determinado número de participantes desse grupo, ele é pré-determinado antes, né? Então, esse grupo de consórcio, como você pode ver aqui nessa simulação, esse grupo de consórcio, mensalmente, cada participante dele vai estar pagando uma parcela mensal, que a soma desse pagamento de parcela, retirando aí a taxa de administração e qualquer outra taxa que possa ser cobrado e possa estar sendo cobrada na parcela, o que sobra disso aí nós chamamos de fundo comum. Fundo comum nada mais é do que o seu crédito dividido pelo prazo contratado sem nenhuma taxa. Então, mensalmente, aquele valor ali é o fundo comum que é arrecadado a cada mês. Então, por que que acontece aí o possível aumento na parcela no decorrer do contrato? Imagina, nessa ilustração você pode ver o seguinte: nós tivemos aqui, por exemplo, um exemplo de um consorciado que foi contemplado, ele já foi lá e pegou o crédito dele, né, que é o fundo comum, e foi comprar o carro dele. De onde veio esse dinheiro para a compra do carro, né? Ou seja, foi feito um sorteio, foi feita a contemplação por sorteio, foi feita contemplação por lance, e esse dinheiro veio de onde? Veio do pagamento da parcela por cada participante do grupo. Então, cada participante contribuiu naquele mês, e essa contribuição se transformou num fundo, né, que é o fundo comum que nós chamamos, ou seja, a soma das parcelas, né, ela foi convertida num fundo comum, aonde fez-se um sorteio, fez a contemplação por lance, e esse dinheiro então arrecadado foi entregue para esse consorciado contemplado por sorteio e por lance, e os demais participantes do grupo ficaram lá, aguardando a próxima assembleia, no qual eles vão estar pagando aí a sua próxima parcela. Igualmente, aquele que já foi contemplado mês que vem, né, na próxima assembleia, ele não vai participar mais de sorteio e nem de lance, porque ele já está contemplado, mas ele terá que contribuir com a parcela dele, ele terá que manter aí o pagamento das parcelas dele até a quitação do saldo devedor dele. Com isso, mensalmente vai se fazendo a arrecadação do fundo comum, e esse fundo comum vai sendo entregue mês a mês. Vamos para um próximo exemplo para você poder entender melhor. Eu tenho aqui um exemplo de um grupo com 252 participantes. Esse é um exemplo que eu montei aqui, tá? Especificamente o grupo ele é misto, com créditos diferentes, né? Ou seja, eu estou com um grupo aqui, por exemplo, que o menor crédito é 50 mil e o menor é 25 mil e o maior é 50 mil. Entre esses dois tem os intermediários, 30, 35, 40, 45, 50 mil. Bom, vamos imaginar que este grupo fosse composto por apenas um tipo de crédito, 46.690, para ficar mais fácil aí para vocês compreenderem o funcionamento de um grupo de consórcio. 46.690 num prazo que fosse um prazo único, 84 meses. Então, se a gente pegar os 46.690 livre de taxas, né, que daí seria então o fundo comum, a parte que se destina à compra do bem,
E vamos pegar esses 46.690 e vamos dividir por 84 meses. Dividimos, deu um valor de R$ 555,83. Então, ou seja, a parcela desse crédito em 84 meses, ela arrecada de fundo comum a cada parcela R$ 555,83 aí seria o fundo comum. Temos então 252 participantes. Então vamos considerar que o grupo esteja fechado com 252 participantes ativos, pagando parcela mensalmente, rigorosamente em dia. Isso daria ao grupo uma arrecadação de R$ 140.069,16. Bom, então se você olhar, se o meu crédito é de 46.690, se eu arrecadei 140.069, então isso significa que nesta assembleia poderá então haver aí 3 contemplações, porque 3 vezes 4, 12, 3 vezes 6, 18, então nós temos saldo suficiente naquela assembleia de 140 mil, que é suficiente para entregar 3 bens. Olha lá, né? Dividiu 140 por 46, então vai ter aí uma contemplação por sorteio, 2 por lance. Quando o consorciado efetua o pagamento do lance, automaticamente ele está antecipando o valor, né? Esse valor nada mais é do que uma antecipação também de fundo comum. Então, ou seja, para a próxima assembleia, a arrecadação, além do pagamento das parcelas, também tem o dinheiro que foi recebido em forma de pagamento antecipado, que nada mais é o lance. O lance nada mais é do que uma antecipação de valores. Então vai se somar isso a cada mês, e a cada mês há a possibilidade de haver aí mais contemplações, um mês pelo outro, essas contemplações variam. Por isso que dentro de um grupo de consórcio, as contemplações estão condicionadas ao saldo do grupo mensal. E o saldo do grupo mensal é uma variável devido à inadimplência que pode haver, devido à antecipação de parcelas, então o saldo pode ser maior ou pode ser menor, então ele varia a cada mês. Mas até então, Marcos, por que a parcela sobe ou possa subir? Imaginamos que nós tínhamos o crédito por 1 ano e meio no valor de 46.690, num grupo de 252 participantes, já se contemplou 50 participantes, por exemplo. Esses 50 estão felizes da vida, pegaram os seus 46 mil, foram lá na loja, compraram o carro 0 km, pagaram à vista, estão super contentes, e você é um dos participantes que ainda está na espera da sua contemplação, e aí veio um aumento lá no valor do carro, e o carro de 46.690 passou a custar 47.990, um exemplo, tá? E aí você diz, e agora? Todos aqueles participantes que já foram contemplados foram beneficiados então com a compra do carro 0 km. E eu que ainda não fui contemplado, agora o carro subiu de preço, eu não vou mais conseguir comprar, vou ter que pagar a diferença? De forma alguma. Por isso que a parcela de consórcio não é fixa. Por quê? Porque dentro de um grupo de consórcio, todos os participantes têm direitos iguais, do início ao fim do grupo. Então, aqueles consorciados que foram contemplados lá nas primeiras assembleias, nos primeiros meses, eles foram beneficiados com a contribuição mensal que você que ainda não foi contemplado, contribuiu para que ele fosse contemplado. Ou seja, você pagou a tua parcela em dia e a tua parcela em dia se transformou em fundo comum dentro do grupo que ajudou aquele consorciado que foi contemplado no primeiro mês a comprar o carro dele 0 km. Nada mais justo de que você que ainda não foi contemplado, já faz 20 meses que está pagando aí a tua parcela, o carro subiu, nada mais justo que ele que foi contemplado primeiro continue contribuindo com o percentual equivalente ao valor do bem atualizado constantemente. Então, olha lá, nesse exemplo aqui, o carro era 46.690, passou a custar 47.990, automaticamente já se atualizou aí a parcela era 555, já foi para 571, que é o fundo comum, né?
Então, ou seja, todos os participantes, a partir desse momento, passam a pagar R$ 571. E assim mantém-se o direito daqueles que ainda não foram contemplados a comprarem o carro 0 km de maior valor, né? Então, às vezes a gente acaba brincando que quanto mais demora para você ser contemplado, melhor é. Por quê? Porque a cada ano que passa, a tendência é que você sempre tenha um crédito um pouco maior. Mas o que é válido é que esse crédito nada mais é que é para que você tenha o direito a comprar aquele bem que você tem lá na sua tabela como bem de referência, 0 km, independente do ano da sua contemplação, independente da data da sua contemplação, ok? Então é por isso que a parcela de consórcio não é fixa. Por quê? Para que todos os participantes do grupo, do início ao fim, tenha o mesmo direito, sendo contemplado na primeira assembleia ou sendo contemplado na última assembleia. Todos vão contribuir mensalmente para que todos os participantes tenham direitos iguais, do início ao fim, ok? Bom, gente, eu queria agradecer a todos, né, por ter assistido aí mais esse comparativo aí entre consórcio e financiamento. Quero agradecer e também quero dizer que estou muito feliz. O último vídeo que eu fiz de comparativo de consórcio e financiamento já ultrapassou a marca dos 92 mil, das 92 mil visualizações no meu canal no YouTube, o youtube.com/Marcos do Consórcio. Um grande abraço e espero vocês aqui entrando em contato com a gente para fazer a sua cota de consórcio, porque consórcio não é dívida, consórcio é planejamento, consórcio é programação de compra, é economia, consórcio é formação de patrimônio. Um grande abraço e até a próxima.